Boa tarde, crianças. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março de 2021. Eu sou a professora Rose e nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos fazer nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos registrar agora o nosso cabeçalho. Então, Escola Municipal Odila Garilista, sexta-feira, 12 de março de 2021. Então aqui vocês vão registrar o nome de vocês, lembrando que nome e sobrenome sempre se iniciam com letra maiúscula. Nossa rotina do dia de hoje será a seguinte: História, Ciências e Educação Física. Vamos lá? Vamos iniciar então com História? Então, olha lá. Nós vamos trabalhar a unidade de número 1, outros lugares, novas histórias. Vamos lá? Vocês têm aí na página 3 a seguinte imagem, que é o quê? O planisfério. O que é o planisfério? O planisfério é a representação do mapa mundi. São os continentes. Então, aqui vejam bem, nós temos as Américas, a África, a Europa, que são o quê? Continentes, são representações dos continentes. O Brasil ele tá aqui, ó, tá aqui na América, aqui América do Sul, tá? Então, aqui temos um tracejado em vermelho. O que será que é esse tracejado, minhas crianças? O que vocês acham que é? Lembra como que é o título mesmo dessa unidade? Outros lugares, novas histórias. Então, outros lugares. Será que está querendo mostrar que as pessoas se mudam de um lugar para o outro? Sim, né? São os deslocamentos, tá? Novas histórias. O que é isso? A gente, quando se muda, a gente constrói novas histórias. Então, outros lugares, novas histórias. Aqui também estão representados alguns meios de transporte, ó. O navio, o avião, o carro, o caminhão, o trem, o balão, né, que são meios de transporte. E essa imagem aqui, o que traz para a gente? Essa imagem nos traz o quê? Um navio, ok? Pessoas que estão aqui dentro que estão acenando. E aqui embaixo, pessoas também que estão acenando. O que será que isso tudo quer nos mostrar, quer nos dizer, né? O que será? Pensem aí um pouquinho, criançada. O que essa imagem quer mostrar para a gente? O que será que ela está trazendo de legal para a gente, tá? Está querendo mostrar que as pessoas ou estão partindo ou estão chegando, né? E que as pessoas aqui estão se despedindo ou esperando essas que estão chegando, né? Bom, desde que o mundo é mundo, as pessoas sempre se mudaram, tá? Desde que o homem surgiu lá no continente africano, passou algum tempo, ele começou a se mudar. Nessa época ainda, o homem não tinha um lugar fixo, tá? Não morava, não tinha residência fixa, que nem a gente de morar num único lugar. Por quê? Porque o homem não plantava, não colhia, ele só pegava aquilo que já estava pronto na natureza para ele se alimentar. Então, ele pegava as frutas das árvores que já tinham, caçava os animais que ali tinham. Então, quando tudo isso num determinado lugar acabava, ele se mudava em busca de alimentos. Então, o homem sempre se mudou, sempre, sempre, em toda a história do mundo, a humanidade ela é marcada por esse fenômeno de se mudar de um lugar para o outro, tá? Então, é isso que nós vamos estudar. Neste capítulo, você vai estudar os motivos, ou seja, alguns motivos que levaram muitas pessoas a buscar um novo lugar para viver. Também vai conhecer os desafios normalmente enfrentados nesse tipo de mudança. Então, nós vamos aprender por que as pessoas se mudam e como que é se mudar. É fácil? O que você tem que fazer quando você muda de um lugar para o outro? Como que fica a vida da pessoa? Então, olha lá, quando a gente se muda de um lugar para o outro, a gente geralmente muda pensando em quê? Em condições melhores de vida, não é? Pense bem. Papai às vezes consegue um emprego melhor, aí você muda de cidade porque seu pai
foi trabalhar numa outra empresa, ou estava desempregado e arrumou um emprego. Tudo então é pensando o quê? Em melhorar a vida da gente, por isso que a gente se muda. Tá? Então, olha lá, encontros e despedidas. Leia esta letra de canção. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. Então, aqui nós temos uma letra da canção, mas antes da gente trabalhar a letra da canção, eu gostaria de trabalhar com vocês essa estação, tá? O que é uma estação? É uma coisa muito comum aqui para a gente, né? A estação é onde os trens partem e chegam, né? Então, é onde as pessoas se dirigem quando elas vão viajar de trem, quando elas vão passear de uma cidade para outra ou se mudar, usando como meio de transporte o trem. Então, este lugar onde o trem chega e parte, ele chama estação, tá? É como se fosse a rodoviária de trem, tá? A gente não tem a rodoviária para o ônibus, não tem o aeroporto para o avião, nós temos a estação para o trem. Esta canção, ela é do Milton Nascimento, tá? Tá aqui, ó, nas referências, Milton Nascimento. Tá no livro do Fernando Brandt, chamado Encontros e Despedidas, tá? O Milton Nascimento, que fez essa canção bonita aqui pra gente, tá? Falando das pessoas que chegam ou que se vão. Então, aqui são as referências onde a gente encontra esta canção. Roda de conversa. Número 1. Todos os dias é um vai e vem. A que se refere esse trecho da música? O que o autor, compositor, quis dizer quando ele diz assim, ó, todos os dias é um vai e vem? Ele quis dizer o quê? Que tem todos os dias na estação de trem, ou na rodoviária, ou no aeroporto, as pessoas estão para lá e para cá, chegando e partindo. Então, vai e vem. Então, olha lá, a vida se repete na estação. Então, tá falando que todo dia isso acontece na estação. Tem gente chegando, tem gente partindo, tem gente só passeando. Na letra da canção, há o seguinte verso: tem gente a sorrir e a chorar. O que ele quis dizer com isso? Tem gente a sorrir. Quando que a gente fica contente? Quando chega alguém que a gente gosta, não é? Quando chega um tio, uma tia, alguém que está longe, que a gente estava com saudade, chega, a gente fica feliz. Então tem gente a sorrir. E quando essa pessoa vai embora? A gente fica triste. Então muitas vezes a gente até chora. Que desafio as pessoas enfrentam quando precisam viver em outro lugar? É fácil se mudar, gente? Não, não é fácil se mudar. Se mudar traz muitos desafios, como por exemplo, se adaptar a uma nova escola, conhecer novos colegas e fazer novas amizades, se adaptar à nova escola, à nova professora, a um novo material, tudo isso é muito difícil, né? E para isso, para que as pessoas consigam vencer esses desafios, elas precisam umas das outras, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem na nossa turma amiguinhos novos, então a gente precisa estar acolhendo essas pessoas e ajudando para que essa adaptação seja mais calma, melhor, mais tranquila e sem tantos desafios. O que são migrações? Quando um lugar onde se vive não oferece mais condições ideais de sobrevivência, é comum as pessoas individualmente ou em grupo buscarem um novo espaço para morar. A mudança do lugar onde se vive é chamada migração, e as pessoas que migram são chamadas de migrantes. As migrações sempre existiram. Nos dias atuais, esses deslocamentos ainda ocorrem, pois as pessoas estão sempre mudando de cidade, estado, região e até mesmo de país. Vamos pensar quais são as informações importantes desses 3 parágrafos? No primeiro parágrafo, ele está falando por que as pessoas se mudam. Qual é a razão de se mudar? Qual é a razão? Buscar condições ideais de sobrevivência, para ter uma vida melhor. É aquilo que eu falei, de repente o meu pai falou, vamos ter que mudar de cidade. Por quê? Porque um emprego melhor, que vai ganhar mais, que vai dar uma vida melhor para a família. Então, para buscando condições melhores de vida. Isso é sempre, sempre, sempre a principal razão. Buscar condições ideais de sobrevivência. Bom,
Quando a gente muda de um lugar para o outro, esse mudar de um lugar para o outro é chamado de migração. E a pessoa que se muda é chamada de migrante, que está aqui no segundo parágrafo, ok? Então, desses 3 parágrafos, as informações mais importantes são essas, que migração é o processo de se mudar, quem muda é migrante, e quem muda, muda buscando condições melhores de vida. Essa mudança, ela pode acontecer entre uma cidade e outra, entre um estado e outro, entre uma região e outra, ou até mesmo de um país para o outro. Ou seja, a pessoa pode mudar de Macatuba para Lençóis, de uma cidade para outra. Ela pode mudar do estado de São Paulo para o estado do Rio de Janeiro. Ela pode mudar da região sudeste, que é onde a gente está, para a região norte, que é onde está lá Manaus. A gente pode mudar de país, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, tá? Então, olha lá, quando as migrações acontecem dentro do mesmo país, a gente muda de cidade, estado ou região, a gente tem a migração interna. Então, os deslocamentos que acontecem dentro do mesmo país são chamados de migrações internas. Então, ou seja, quando a gente se muda, por exemplo, do campo para a cidade, da cidade para uma outra cidade, de uma região para outra, né, ou da cidade para o campo, a gente tem aí as migrações internas. Mas, como eu disse a vocês, também temos as migrações internacionais. Quando elas ocorrem? Quando a gente muda de um país para o outro, tá bom? Então, ó, também existem migrações que acontecem de um país para outro. Nesse caso, esses deslocamentos são chamados de migrações internacionais. Os migrantes que partem de um país e os que chegam a outro recebem nomes específicos. Veja. Então, primeiro a gente tem que saber que quem muda de um país para o outro está fazendo uma migração internacional. E essas pessoas vão receber nomes específicos. As pessoas que deixam o país onde vivem para morar em outro são chamadas de emigrantes. Então, quem sai é um emigrante. Quando essa pessoa chega lá no outro país, ela vai ser um imigrante. Então, quando chega, imigrante. Quando sai, emigrante. Então, vejam vocês. Aqui, ó, vamos supor que eu, professora Rose, saí do Brasil para ir morar lá em Portugal. Então, eu, professora Rose, sou uma emigrante quando eu saio do Brasil. Quando eu cheguei lá em Portugal, eles vão me chamar de imigrantes. Atividades. Use as palavras destacadas para escrever uma frase sobre as migrações. Se necessário, faça adaptações. Viver, migrantes e lugar. Então, vocês vão pegar essas 3 palavrinhas e vão montar uma frase. Tá ok? Se tiverem dúvidas, podem me chamar ou podem ler novamente a atividade. 2. Leia as falas a seguir e ligue-as aos personagens correspondentes. Então, olha lá, tem 2 balões de fala, vocês vão ligar no lugar correto. Eu cheguei hoje ao Brasil. Aqui é o meu novo lar. Se eu cheguei, eu sou um imigrante ou um emigrante? Eu cheguei. Eu nasci no Brasil, mas agora vou morar na Espanha. Se eu vou morar na Espanha, eu vou sair do Brasil. Se eu estou saindo, eu sou imigrante ou emigrante? Façam as atividades. Se vocês tiverem dúvidas, podem chamar a professora ou então vocês podem voltar lá nas páginas anteriores e fazer novamente a leitura para realizar a atividade, ok? Nós vamos encerrar nossa aula, então, por aqui, tá? Até a próxima aula, que será de ciências.